Irmãos, o tema do nosso ano é crescimento, como alguém já disse, e o tema do mês é crescendo na oração e na comunhão com o Pai. O nosso tema, portanto, ele continua sendo o tema da oração. Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso hoje. Eu quero quero ler com os irmãos o texto, e daqui a pouco eu vou lembrar com vocês o que eu queria me lembrar. Eu quero ler Filipenses, capítulo 1, versos 9 a 11. É o texto que nós acabamos de ler aqui na leitura devocional, e quero lê-lo novamente. Filipenses 1, de 9 a 11. Esses 3 versículos dizem assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Amém? Amém. Irmãos, nós estamos estudando na EBD a carta de Paulo aos Efésios. Confirma? Vocês que não fogem, né, porque tem uns que fogem quando chega a EBD. Mas tem uns que não fogem, eles não escapam, eles ficam por aí, e estão sendo abençoados, então, estudando a carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios, eu vou confessar aos irmãos, é o livro da Bíblia que eu mais gosto. É o livro do meu coração. Eu tentei, já contei para vocês a minha experiência de ter tentado decorar o livro de Efésios. Não é muito fácil, porque são 6 capítulos, cada um deles aí na média de 20 a 30 versículos. Então vocês têm uma ideia aí que o livro de Efésios tem pelo menos uns mais de 100 versículos. Então não é brincadeira. Eu tentei, eu acho que não consegui, não sei se eu consegui ou não, porque eu nunca tentei falar ele decorado em alguma ocasião, e creio que seria bastante estranho, né, a gente fazer isso, né, principalmente na frente de pessoas. É algo que está no meu coração. Mas o livro a carta de Paulo aos Efésios, quando nós estudamos o primeiro dia que nós estudamos o capítulo 1, versículos 1 até o 14, tinha uma expressão naquela lição que talvez tenha passado despercebida, e eu queria trazê-la de volta aqui hoje. Nós estudamos, há 2 domingos atrás, essa expressão: bendito seja, o capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E eu queria destacar a expressão: nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais. Quando Paulo diz todas as bênçãos espirituais, fomos abençoados com todas elas, eu fiquei até feliz e aliviado que Paulo tenha dito bênçãos espirituais. Eu digo que eu fiquei aliviado porque eu não fui abençoado com todas as bênçãos materiais. Se Paulo tivesse falado que Deus nos abençoou com todas as bênçãos materiais, eu ia ficar bastante preocupado. Teve algumas bênçãos materiais que Deus não me deu. Eu até gostaria de tê-las, inclusive, mas algumas delas, apesar de gostaria de tê-las, mas algumas eu já estou até tranquilo de que não vou ter mesmo, né? E já estou meio que conformado. Se aparecerem na minha vida, muito bem, mas eu acho que realmente não vou tê-las, apesar de querê-las. Deus não me deu todas as bênçãos materiais, e talvez não me dê muitas delas, e eu vou morrer sem tê-las. O que talvez não seja um problema. Paulo não disse que Deus nos abençoou com todas as bênçãos materiais. Ele disse que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O que Paulo está dizendo é que nós temos todas as bênçãos necessárias e suficientes para a nossa vida. É mais ou menos como quando uma pessoa nasce. Ele nasce com todos os recursos para ser um ser humano saudável, sadio. Ele nasce com todas as bênçãos. Ele vai desenvolvê-las, mas elas estão ali, presentes na vida dele. Deus nos deu todas as bênçãos espirituais. Por que espirituais? Talvez algumas pessoas, e a gente vive uma época assim, elas não ligam muito para bênçãos espirituais. Entre as bênçãos materiais e as espirituais, elas vão preferir as materiais. A gente vive uma época onde isso está se tornando endêmico, pandêmico até, né? É uma pandemia espiritual, se a gente pode chamar assim. Essa preferência pelo material. Tem até uma teologia, chamada teologia da prosperidade, que coloca a bênção material como os primeiros alvos e os primeiros compromissos de Deus em nossa vida.
O que você preferia? A bênção espiritual ou a bênção material? Se Deus dissesse que Ele iria te dar muito dinheiro, ou iria fazer você crescer em amor, qual dos dois você iria preferir? Se Deus dissesse para você, olha, ou eu te dou muito dinheiro, como fez para Salomão, ou eu vou te dar sabedoria, qual dos dois você preferiria? Qual? Eu creio que muita gente ia preferir o dinheiro. Ele fala, com dinheiro eu compro a sabedoria. Será? O cristão verdadeiro, o servo de Deus autêntico, leal, correto, justo, o evangelho vivido no seu, né, na sua, naquilo que ele é correto, naquilo que ele é puro, naquilo que ele é legítimo, ele nos ensina que o espiritual vem antes do material. E o servo de Deus, ele sempre vai preferir o espiritual ao material. Ele tem essa consciência. Não são todos os que têm, todas as pessoas, mas o verdadeiro servo de Deus, aquele que é atingido pelo verdadeiro evangelho, tem essa consciência e sabe disso. O espiritual, ele antecede o material. Eu acabei essa semana de ler um livro muito bonito, de John Piper, chamado Deus é o Evangelho. É um título meio estranho, eu confesso para vocês que eu não teria comprado esse livro de outra forma, mas como eu estava estudando aquela expressão de Paulo aos Efésios, quando ele diz que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, eu comecei a ver essas coisas que são temporais e que já existiam antes da fundação do mundo, como por exemplo o fato de termos sido eleitos por Cristo antes da fundação do mundo, o fato, por exemplo, de Cristo ter morrido antes da fundação do mundo, como disse Pedro. E aí eu queria entender um pouco essa eternidade do Evangelho. E para entender a eternidade do Evangelho, eu achei que esse livro iria me ajudar, e ajudou mesmo. O nome do livro, para os que um dia quiserem ler, é Deus é o Evangelho. E ele procura defender nesse livro a ideia de que Deus, o Evangelho, tem como alvo o próprio Deus. Não as bênçãos de Deus, nenhuma delas, mas o próprio Deus. E não importa de que bênçãos estejamos falando, a própria salvação, o estar no céu, o andar em ruas de ouro, todas as bênçãos que você pode imaginar, nenhuma delas se compara à verdadeira bênção do Evangelho, que é contemplar Deus na face de Cristo. Essa é a bênção, contemplar Deus e deleitar-se nele. A grande bênção do Evangelho, mais do que qualquer outra, mais do que qualquer bênção que você possa imaginar, seja material ou seja espiritual, é contemplar Deus na face de Cristo. E quando você o contempla, sabe o que acontece? Você se deleita nele. O objetivo do Evangelho, na verdade, é a nossa alegria. Esse é o objetivo do Evangelho. Mas não é qualquer alegria, é a alegria de contemplar Deus. E ele mostra muitos textos e prova isso de uma forma muito enfática, de que o objetivo de Deus em nossas vidas é que nós desfrutemos dele, nos alegremos nele, nos deliciemos nele. Quando você está diante de Deus, você prova a delícia de estar diante de Deus. Essa é a grande bênção do Evangelho. Nada se compara a isso. Nenhum dinheiro que você ganhe, nenhum presente que você ganhe, nada e absolutamente nada se compara a isso. Eu li bem recentemente um livro do Eduardo Gianetti, chamado Felicidade, e ele mostra uma pesquisa interessante que foi feita com pessoas que ganharam na loteria. E quando as pessoas ganhavam na loteria, e foi feita essa pesquisa, né, um trabalho de psicologia, feito com pessoas que ganharam muito dinheiro, ou ganharam na loteria, ou ganharam muito dinheiro, e eles faziam uma pesquisa sobre o nível de hormônios, né, de alegria que essa pessoa tinha. Quando eles ganhavam muito dinheiro, os hormônios iam no pico. Na primeira semana, eles estavam muito felizes, na segunda, na terceira. Quando chegava no terceiro mês, curiosamente, os hormônios voltavam ao seu estágio normal, como eram antes. E continuavam assim pelo resto de sua vida, não importava quanto dinheiro essa pessoa tivesse. Em outras palavras, ela não era mais feliz porque tinha mais dinheiro. Foi só a empolgação do momento. E depois a empolgação passava e a pessoa continuava como sempre fora. Não era mais ou menos feliz, pelo menos fisicamente falando, em termos hormonais. Essa é a grande verdade do Evangelho. Ele coloca diante de nós uma alegria que não se dissipa. O Evangelho nos coloca uma alegria que não sai de nós e não sai nunca, porque é uma alegria espiritual, a alegria de contemplar Deus. O que acontece quando nós preferimos as coisas que Deus fez do que o próprio Deus? John Piper diz, isso se chama
idolatria. A idolatria é você preferir as coisas que Deus dá do que o próprio Deus. O que Deus tem de melhor para nos dar é Ele mesmo. Ele se coloca diante de nós e nós o contemplamos. Um dos momentos mais preciosos em que nós fazemos isso é na oração. Quando estamos orando, nós estamos diante de Deus. E nós podemos nos deliciar em Deus. Podemos desfrutar dEle. Podemos aproveitar a sua presença. Estar diante de Deus é estar diante da própria alegria. Eu não tenho nenhuma receita para as pessoas que têm problemas de depressão, né? Pessoas que têm problemas de tristeza, às vezes um problema até endêmico, não é? Um problema que é patológico, inclusive. Mas, irmãos, tem uma coisa que na minha vida sempre funciona. Eu não me acho das pessoas mais felizes deste mundo. Eu acho que tem gente que é muito mais alegre do que eu. Eu não sou muito alegre. Eu sou uma pessoa meio retraída, pode não parecer, mas é verdade. E sou também uma pessoa meio, né? Minha esposa me conhece bem, eu sou meio quieto. Eu gosto de coisas do silêncio, gosto, né? Por isso eu gosto de leitura, gosto de ficar sozinho, por exemplo. Pessoas que gostam de ficar sozinhos são pessoas que não são muito dadas a coisas muito alegres. Não gosto muito de esporte, por exemplo. E por isso eu posso dizer que eu não sou dos mais felizes deste mundo. Sabe onde eu encontrei uma verdadeira felicidade, uma verdadeira alegria? Na presença de Deus. Estar diante de Deus é uma atividade que sempre me fez feliz. É um refúgio, de fato. O que nada me dá neste mundo, Deus me dá. Essa não é a minha experiência somente, é a experiência de todos os que estão na presença de Deus. Quando você ora e quando você busca Deus, você está diante de sua própria alegria. A primeira recomendação, e talvez a única que eu desse, como pastor, talvez outros profissionais dessem outra, mas uma recomendação que eu daria para uma pessoa que não está muito feliz e não consegue encontrar a própria felicidade, gaste tempo na presença de Deus. Na minha experiência foi assim, eu comecei com 5, 10 minutos, depois eu tive que ficar uma meia hora, depois eu tive que ficar uma, depois eu tive que ficar 2, e eu percebi que quanto mais tempo eu gastava na presença de Deus, muito melhor era a minha qualidade de vida interior. Infelizmente, né, uma coisa que eu vim aprender muito tarde, não tanto na oração, como já testemunhei aqui, muito mais na palavra. Né? Eu gosto, como eu já disse, eu gosto muito de ler a palavra e de estudar a palavra, e ela praticamente ocupa a maior parte do tempo que eu estou na presença de Deus. Mas eu aprendi uma coisa muito bacana, toda vez que a palavra me revela uma verdade, eu oro, eu busco a Deus e falo sobre essa verdade. Aí no finalzinho, né? Aqueles irmãos que, pastor, ora por mim, eu oro, eu tenho uma lista de oração enorme no meu celular, e abro ela, mas o tempo, já passou o tempo, só falta 5, 10 minutos, né? Então não tenho muito tempo para orar pelos outros, mas eu oro. Mas eu aprendi uma coisa preciosa e importantíssima, a verdadeira alegria da minha vida é estar na presença de Deus. Nada se compara à alegria que eu tenho de andar com Deus, e eu tenho certeza, essa é a experiência de todos os cristãos verdadeiros. Eu entendo bem o que John Piper disse no seu livro, de que a alegria da vida do cristão é o próprio Deus, e não as coisas que Deus dá, o próprio Deus. No texto que nós acabamos de ler, Paulo ele fala sobre essas bênçãos espirituais, e ele pede bênçãos espirituais. Quando estamos orando a Deus, o principal motivo, e a parte principal da nossa oração, e o foco da oração, sempre devem ser as bênçãos espirituais. Eu não sei o que você pede na sua oração, mas eu vou te dar uma dica nessa manhã. Concentre nas bênçãos espirituais. Faça de algumas bênçãos espirituais o seu alvo, a sua campanha. Tem gente que faz campanha de oração. Eu acho muito legal esse negócio de campanha de oração. Eu acho que qualquer coisa que tenha a ver com oração é bacana, não é? Eu estou em campanha, faça, meu irmão. Eu recomendo que todo mundo faça. Porque, eu estou orando 5 horas por dia, ora mesmo, não tem problema, pode fazer campanha, pode pôr jejum, o que na presença de Deus, tudo que a gente faz é válido e é muito bom mesmo. Campanha de oração. Pelo que a pessoa faz campanha de oração? Sabe por que a gente faz campanha de oração? Por exemplo, porque a gente está doente, e aí precisa de uma cura urgente, não é? Quem que não fez isso? Né? Quem não fez isso, atira a primeira pedra, não é? Quem está com problema, precisa pagar uma conta, não tem dinheiro. E se não pagar, o negócio vai, né? A vaca vai para o brejo. Aí, campanha de oração para pagar. Não é assim que você faz ou não? Eu já fiz isso muitas vezes. Paulo não fazia campanha de oração para essas coisas. Paulo tinha verdadeiros motivos de oração. Poucas vezes nas suas cartas, Paulo,
ele citou motivos da vida. Não digo que são triviais, mas motivos da vida, como por exemplo falta de dinheiro, ou falta de saúde, ou algum outro tipo de problema da vida. Paulo sempre colocava como seu foco os problemas espirituais. E aqui ele pede 3 coisas para os filipenses que eu acredito deveriam fazer parte de nossa oração pela nossa igreja. O Senhor despertou e tocou isso no meu coração. Quer fazer uma campanha de oração? Faça por esses 3 motivos. São motivos espirituais. Não é que a igreja não precise de coisas materiais. A igreja precisa. Mas sabe, essas coisas no final, elas não vão fazer tanta diferença na nossa vida. Nós ficamos felizes com os irmãos que trabalham, né? E que deixam a nossa igreja mais bonita. Tudo isso é muito bom. E nós vamos continuar fazendo isso. Tem o seu lugar. Mas vamos falar a verdade. Essas coisas não garantem nem a sobrevivência da igreja. Nós podemos fazer um monte de obras aqui e no final a igreja pode cair do mesmo jeito. Quais são as bênçãos que Deus nos daria e que manteriam a nossa igreja em pé? Não adianta nada fazer uma igreja bonita se não tem povo lá para, né, para poder desfrutar daquilo. Então a gente tem que caprichar no povo. E aí vamos fazer uma igreja bonita para que possamos ter gente para se aproveitar disso. Ok? Acho que todo mundo concorda com isso. Então quais são essas bênçãos? Elas realmente deveriam ser o nosso alvo de oração. Paulo cita 3 aqui na carta aos Filipenses. E eu quero então destacá-las para os irmãos. E quem sabe não seriam as bênçãos que nós deveríamos pedir a Deus. A primeira delas é o amor. Paulo diz no versículo 9, eu também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Primeira coisa que nossa igreja precisa, irmãos, e nós poderíamos fazer disso o alvo de nossas orações, que a nossa igreja, ela cresça em amor. Irmãos, isso é urgente. Isso realmente é algo que deveria fazer a gente perder a fome. Aliás, a gente devia fazer jejum por isso, né? Eu gosto de brincar com a ideia de que o melhor dia de fazer jejum é quando você comprou a despesa. Você fez despesa, aí a despensa está cheia. Faz jejum nesse dia. É bom fazer, sabe por quê? Porque quando você faz jejum no dia da despesa, você está dizendo o seguinte: Deus, eu estou muito feliz com essa comida. Mas se eu não tivesse a comida, eu iria continuar servindo o Senhor do mesmo jeito. Não é porque eu tenho comida que eu estou feliz com isso. Não. Essa não é a minha alegria. Muito bem, eu tenho tudo. Mas se eu não tivesse, eu ainda teria o Senhor, e essa é a verdadeira alegria da minha vida. Aí faz o jejum, não é bom? É uma boa ideia essa. Irmãos, o nosso amor precisa crescer. Está aí um bom motivo para se fazer jejum. Que Deus desenvolva amor na nossa igreja. Isso deveria fazer parte da nossa oração. Nós deveríamos realmente perturbar Deus com essa, né, com essa proposta. Deus, faça a igreja crescer em amor. O que aconteceria se a igreja crescesse no amor? Qual seria o resultado? Nós teríamos, entre muitos, é claro, 2 grandes resultados. O primeiro deles é que nós criaríamos aqui um ambiente muito delicioso, onde estaríamos exatamente onde queremos estar, com pessoas a quem nós amamos, pessoas a quem apreciamos. Seria uma delícia rever os irmãos. E eu não veria a hora de estar aqui, porque eu amo vocês. Não é verdade que você sempre quer estar junto de quem você ama? A gente não veria a hora de estar aqui. E nós teríamos uma igreja que se deliciaria nela mesma. Seria um prazer tão grande estar aqui, rever os queridos, saber as novidades da semana, né? Atualizar os nossos motivos de oração. Seria maravilhoso chorar com alguns deles, porque o que eles estão, no motivo pelo qual estão chorando, seriam nossos próprios motivos de lágrimas. E isso nos tornaria uma igreja realmente unida, de um só coração, uma só alma e um só pensamento. Seria maravilhoso esse ambiente. Seria como se fosse uma família. E qualquer pessoa que entrasse aqui, iria perceber que ela está junto de uma família. Ela iria querer fazer parte disso, entrar, porque o mundo não tem isso. E o mundo não conhece isto. Aconteceria se nós desenvolvêssemos o amor. Mas aconteceria uma segunda coisa. Esse amor, ele chegaria até as pessoas que não nos conhecem. E pessoas a quem nós não conhecemos. Nós sairíamos por este bairro, por essa cidade, sairíamos por outros lugares espalhando este amor. E nós iríamos falar para as pessoas que nos cercam, as pessoas de Suzano, e nós iríamos espalhar a elas o verdadeiro amor de Jesus. Nós bateríamos nessas portas, ou nos envolveríamos com essas famílias, e elas iriam ver nos nossos próprios olhos o amor de Cristo.
Quando nós tocássemos nelas, elas iriam sentir no nosso próprio toque o amor de Jesus que transbordaria em nós. E a nossa igreja estaria cheia de pessoas que se amam e que juntas amam a Jesus e as pessoas a quem Jesus ama. Que coisa linda e maravilhosa aconteceria na nossa igreja, não? Isso seria o resultado do amor. Paulo diz isso, que o nosso amor aumente mais e mais. Segunda coisa que Paulo pede, e essa é uma bênção espiritual, e não é material. Segunda bênção que Paulo pede para os filipenses é o conhecimento. Paulo diz isso, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. A igreja precisa crescer em conhecimento. Um dos maiores problemas de nossa igreja, e não é da nossa, eu creio que de todas as igrejas, é que as pessoas não têm conhecimento de Deus. Não conhecem Deus. Já pensou se nós o conhecêssemos? Imagina você vir para um culto, depois de uma semana se aprofundando no conhecimento de Deus. Eu não vejo a hora de chegar no culto, porque o culto não é um momento. Tem gente que fala que vem para o culto recarregar a bateria. Já viu esse conceito ou não? Eu estou, a semana assim, segunda a gente está cheio, aí na terça vai esvaziando. Aí na quarta já está na metade. Quinta já está na reserva. Sexta acabou. Sábado já pecou, porque como acabou a reserva, no sábado já está em pecado, né? Aí domingo ele chega aqui, aí recarregou a bateria de novo. Irmãos, nada mais errado do que este conceito. A adoração, ela não é um esvaziar da bateria. A adoração, na verdade, ela não é um encher a bateria. A adoração, ela é um esvaziar-se. Porque a essência da adoração é a oferta. É o contrário. Você vem cheio e aqui você esvazia. Você vem cheio da presença de Deus. Você acumula experiências com Deus na semana. Coisas que Deus te disse, coisas que você viu, coisas que você aprendeu na oração. E quando você chega aqui, você coloca tudo isso na presença de Deus. Você despeja e você oferece a Deus como uma oferta a Ele. Essa é a essência da adoração. E aí você sai do culto vazio. Não é bênção? Olha, saí vazio. Eu coloquei, está tudo na mão de Deus. Eu tinha um monte de coisa para entregar, cheguei aqui, coloquei tudo diante dele, e agora eu saio do culto vazio. Vazio dessas coisas, mas preenchido por Deus. Aonde estava o vazio, Deus preenche. Essa é a verdadeira adoração. E é isso que deveríamos fazer. Quando conhecemos verdadeiramente a Deus, nós acumulamos experiências e nós trazemos isso para o culto. Que culto maravilhoso é aquele de uma igreja que entrega a Deus o seu próprio relacionamento com Ele, que dá a Deus a sua experiência com Ele. Conhecimento, irmãos. Se nossa igreja crescesse no conhecimento, isso aconteceria conosco. E por fim, a última coisa, Paulo orava pelo fruto de justiça. O que é fruto de justiça? A expressão fruto de justiça não é tão difícil de saber o que é. Como é Paulo que está dizendo, e numa outra carta Paulo já falou sobre fruto, e ele falou fruto do Espírito Santo, certamente o fruto de justiça é o mesmo fruto do Espírito Santo. Aqui Paulo deu um outro nome para ele, não é? Mas é o mesmo fruto, é o fruto do Espírito Santo. Paulo aqui está falando que ele orava para que a igreja desenvolvesse os frutos do Espírito Santo. Por que isso é importante? Quando a igreja desenvolve o fruto do Espírito Santo, significa que na igreja já não acontecem mais coisas naturais. Começam a acontecer na igreja coisas sobrenaturais. Fruto do Espírito Santo, a palavra fruto do Espírito Santo significa, é o resultado da obra de Deus em nós. Quando você permite que Deus domine sua vida, domine o seu coração, quando você permite que Deus preencha a sua vida, começam a acontecer coisas na tua vida que não estão no teu controle. Coisas que são de Deus na sua vida. E é exatamente isso que acontece na igreja. Se a igreja der lugar ao Espírito Santo, esses frutos vão surgindo. Ou seja, resultados da presença de Deus em nós. Nós não temos controle sobre isso. É o Espírito que quer. E a igreja começaria a ver coisas acontecendo nela, que não estão nem no controle dela. Não é nós que estamos fazendo, é o Espírito que está fazendo entre nós. E nós veríamos esses milagres de Deus acontecendo entre nós. E nós nos deliciaríamos dele, e poderíamos desfrutar dele. Mais do que isso, o mundo veria esses milagres, e diria realmente que Deus está conosco, porque acontece nessa igreja o que jamais aconteceria no mundo natural.
Vocês entendem por que Paulo pedia essas bênçãos? Porque são bênçãos espirituais. A minha dica: muda um pouco o foco dos teus pedidos de oração. Quando você for orar a Deus, não se concentre tanto nas coisas materiais. Fale sobre elas. Ninguém aqui está dizendo que nós não devemos colocar diante de Deus nossas necessidades materiais. Vamos falar delas para Deus, vamos sim. Mas vamos falar principalmente sobre bênçãos espirituais. Digamos que lá no finalzinho da oração, né? E aproveitando, Senhor, se o Senhor puder, né? Como eu sempre brinco com a ideia, né? Aproveitando, já que eu vou morrer semana que vem, se eu puder fazer alguma coisa para me ajudar, muito bem. Se não puder também, não tem problema, né? Aquilo que é espiritual está garantido, porque realmente é isso que importa em nossas vidas. É o que buscamos. Nenhuma bênção de Deus seria suficiente se nós não temos o próprio Deus. Nenhuma. E é por isso que as bênçãos espirituais, elas são as prediletas de nossas vidas, são as queridas de nossas vidas, e é o que desejamos. Abaixa a tua cabeça, eu quero orar contigo. Eu quero que você medite sobre o que você acabou de ouvir e pense um pouco sobre o que você tem pedido. Quais têm sido os seus pedidos a Deus? O que você coloca diante de Deus? Coloque bênçãos espirituais na presença de Deus. Deixa Deus cuidar disso. Que elas sejam as primeiras. Hoje nós aprendemos a respeito de 3 bênçãos que deveríamos colocar diante de Deus para a nossa igreja. Irmãos, que igreja linda, maravilhosa. Que sonho de igreja todos nós gostaríamos de ter. Esses deveriam ser os nossos alvos de oração. O nosso amor. O nosso conhecimento de Deus. E por fim, o nosso fruto de justiça. Coisas que deveriam surgir em nós. Obra de Deus em nós. E isso também vale para a nossa própria vida. Pelo que eu tenho pedido. Às vezes eu tenho gastado horas em uma oração apenas por motivos materiais. Irmãos, eles são importantes sim. Mas mais importantes do que eles são os nossos motivos espirituais. Porque muitas vezes o que nos levou a ter os problemas materiais foram exatamente os problemas espirituais. O que levou a gente para aquela doença talvez tenha sido mesmo falta de Deus em nossas vidas, vivendo uma vida que não o agradava. Talvez o que levou a gente para aquela dívida foi exatamente falta do conhecimento de Deus. Se tivéssemos tido o conhecimento de Deus, não estaríamos agora com essa dívida. O que levou a gente a uma inimizade com alguém, a um problema de relacionamento com um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho, um amigo, um pai. Talvez o que me levou a isso foi exatamente falta de bênção espiritual. Eu não tive um bom relacionamento com Deus. Talvez tenha faltado o fruto do Espírito Santo em minha vida. Se eu tivesse tido isso, eu não estaria como estou hoje. Então, meu irmão, vamos pedir bênçãos espirituais a Deus. Elas trazem consigo bênçãos materiais. O contrário não é verdade. Nem sempre uma bênção material traz uma bênção espiritual. Mas as bênçãos espirituais sempre trazem as materiais. Sempre. Peça bênçãos espirituais a Deus. Peça amor. Peça amor. Peça conhecimento de Deus. Peça para que Deus se revele na sua vida. Peça frutos do Espírito Santo em seu coração. E você vai ver uma vida diferente. Você vai ver tua oração sendo turbinada, ganhando um poder novo e diferente. Dedique-se àquilo que realmente é importante para Deus e não para você. Aquilo que é reino de Deus. Jesus tinha dito isso. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas. E as outras coisas são o alimento e o vestido. Essas coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Senhor, aqui estamos nós agora. Conserta nossas orações, Senhor. Ajuda-nos a pedir o que realmente importa, Senhor. A pedir o que realmente precisa ser pedido, Pai. As bênçãos materiais, Senhor, talvez elas virão até como consequência de uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida correta, uma vida honesta, uma vida justa, Senhor. Uma vida que brilha, Senhor, neste mundo. Talvez até as bênçãos materiais virão naturalmente.
Talvez não e tenhamos que pedir por elas, não importa, Pai. O que pedimos ao Senhor nessa manhã é que conserte nossos pedidos. Converta-nos, ó Pai, para os pedidos que realmente importam ao Senhor. E o que importa são as razões espirituais da nossa vida. O próprio Deus é o que importa. Ó Deus, muda a nossa forma de pensar, Senhor. Conecta-nos contigo, Senhor, para que tenhamos os olhos abertos para a realidade espiritual. É ali que está a nossa batalha, Senhor. Paulo diria isso aos Efésios, um pouquinho depois, quando disse que nossa luta não é contra carne e sangue. E podemos até dizer, ó Pai, que nossa luta não é por coisas materiais. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os poderes espirituais deste mundo, contra hostes espirituais da maldade na região celeste em Cristo. Ó Pai, é ali que está a nossa luta verdadeira. Senhor, conecta-nos com essa luta, Senhor. Eu não quero lutar numa região onde o Senhor não está lutando. Ó Pai, conserta, Senhor, os nossos corações. Mostra-nos o que importa para o Senhor. E o que importa para o Senhor é o que queremos que importe para as nossas vidas. Faça-nos orar por aquilo que realmente é importante, ó Pai. Desperta-nos para isso. Cura-nos, ó Deus, e converte-nos, ó Deus, para aquilo que é o teu reino, é espiritual. É para a glória do Senhor que oramos assim, e no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém? Amém, irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus.